Aqui na Bíblia nós lemos em 1 João, capítulo 5, versículo 16 e 17, as seguintes palavras. Se alguém vê seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá a Deus, e Deus pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por esse não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Aqui nós vemos claramente o texto e também o contexto anterior falando do poder da intercessão, e é claro que o poder é de Deus e não nosso. Quem perdoa pecados é Deus e não nós. Devemos pedir pelo outro? Sim, devemos pedir, e o contexto é claro, dizendo que nós devemos orar pelo nosso irmão e com o nosso irmão. Devemos sim pedir a Deus que perdoe os nossos pecados, mas que também perdoe os pecados do nosso irmão, do nosso amigo, de outras pessoas. Isso nós temos base bíblica. O próprio Senhor Jesus chegou a orar ao Pai e dizer: Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O Estevão, também o mártir da igreja primitiva, também orou por aqueles que estavam tratando ele com injustiça. Eu quero dizer a você que nós devemos sim orar, mas quando a Bíblia diz e orar pedindo também que Deus perdoe o pecado das pessoas. Porém, a distinção aqui de pecado para a morte, ele diz assim, por esses não digo que ore, é porque o perdão está muito vinculado, está totalmente ligado ao arrependimento. E algumas pessoas não se arrependem, algumas pessoas não querem se arrepender e continuam duras de coração. E aí, realmente, como pode o Senhor perdoar o pecado de alguém que não quer ser perdoado? Como pode alguém receber perdão sem ter o seu coração arrependido, sem desejar o perdão, sem reconhecer o seu pecado? Por esse tipo de atitude, por esse tipo de situação, aonde a pessoa de fato não quer declaradamente o perdão de Deus, a palavra de Deus diz, não adianta orar. Há pecado para a morte. Por esses, não digo que ore. Algumas pessoas confundem e acham que aqui está embutido Mateus 12, quando fala-se sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. É um outro tipo de situação. Está parecida, está ligada, mas é uma outra situação. Quem sabe a gente pode conversar sobre isso num outro momento, ok? Deus abençoe a sua vida.